Você sabia que o mel dessa abelha aqui é 20 vezes mais caro do que o dessa abelha aqui que a gente encontra facilmente no supermercado, por exemplo? Eu sou o Gabriel Benoski e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê isso acontece. Roda a vinheta. Bom, primeiro vamos do começo. Você sabia que existem mais de 400 espécies de abelhas que produzem mel? Elas são chamadas popularmente de abelhas melíferas, que são as espécies que constroem colônias organizadas, como essas que estão aqui atrás de mim. E esse mel que você encontra popularmente, bem facilmente em supermercados, farmácias, ele é o mel produzido por uma espécie chamada de Apis mellifera, que é a abelha com ferrão que a gente vê em desenho animado, em filme, em muitos lugares, a abelha mais conhecida em todo o mundo e muito criada para criação comercial, de comercialização de mel, por exemplo, por ser uma espécie muito produtiva. Essa espécie Apis mellifera é uma espécie nativa de países da Europa, países da África, alguns países da América do Norte, porém aqui no Brasil ela é considerada sim uma espécie invasora, já naturalizada por estar aqui há muitos anos. A introdução dela foi lá com a chegada das caravelas em 1500 e alguma coisa, e elas foram trazidas para o Brasil juntamente com os portugueses na época da colonização, para que essas colônias produzissem a cera que eles precisavam nas igrejas, por exemplo, para a confecção das velas. Só que desde então, as Apis mellifera adoraram o Brasil e se multiplicaram muito naturalmente, causando toda essa naturalização delas no nosso país e sendo facilmente encontradas, por exemplo, nidificando em ocos de árvores, em blocos de pedra ou em cupinzeiros espalhados por todo o Brasil. Agora, a gente precisa levar uma coisa em consideração. Os nossos indígenas presentes no Brasil desde muito tempo antes da época da colonização já utilizavam o mel no seu consumo para tratamento de saúde e também para rituais religiosos. E eu te pergunto, da onde veio esse mel que eles utilizavam se o mel das abelhas melíferas, Apis mellifera, que chegaram no Brasil em 1500, vieram com os portugueses e não tinham aqui no Brasil? Bom, a resposta é muito simples. Eles coletavam o mel das espécies de abelha sem ferrão nativas do Brasil, como essas colônias de iraí, de jataí, de bugia, uruçu amarela, de mandaçaia e muitas outras espécies que estão aqui atrás de mim e existem em todo o Brasil, espalhadas por todo o território nacional. E por ser carregado de propriedades medicinais, sabor único, textura único, muito diferente do mel de Apis mellifera e menos produzido, esse mel das nossas abelhas nativas sem ferrão ganha um valor muitas vezes maior do que o valor comercializado pelo mel comum de Apis mellifera que a gente encontra nos supermercados. E o mel dessas espécies pode custar facilmente mais de R$1.000 o litro fracionado. Bom, são tantas espécies de abelhas nativas do Brasil que fica até difícil de falar o nome de todas aqui pra vocês. Mas eu separei algumas espécies pra gente dar uma olhada no interior, no mel que elas produzem e nas estruturas de dentro da colônia. Vem junto comigo que eu tenho certeza que você vai se impressionar. Mas Gabriel, você é maluco de mexer com essas abelhas sem proteção nenhuma? Bom, na verdade não, porque essas são espécies de abelhas sem ferrão. São abelhas que não demonstram risco pra ninguém e elas já não podem mais utilizar o ferrão para sua defesa. Então, elas são espécies 100% seguras para ter em casa, perto de criança, perto de animais, e elas podem ser manejadas por qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre elas, a sua organização, forma de trabalho e os principais manejos para serem colocados em prática nas colônias. E fica tranquilo que dá para manter essas colônias próximos de vizinhos, em apartamentos, que elas não causam mal nenhum para ninguém e fazem, na verdade, um bem danado para as nossas vidas e para nossa saúde. E antes de terminar esse vídeo, que tal a gente pegar um pouquinho de mel das colônias para fazer uma prova de mel junto com vocês de diversas espécies? Bora comigo? Uma espécie mais comum que existe no Brasil é essa abelhinha com canudinho branco que vocês estão vendo aqui. É a abelha jataí. Ela ocorre em todo o território nacional e é comumente encontrada, ó, com esse canudinho de cera bem maleável, branquinha ou pode ser um pouquinho mais escura, cheio dessas abelhinhas amarelinhas posicionadas em volta do canudo e voando aqui em volta do pito de entrada da colônia. A abelha jataí também produz um mel muito valorizado, apesar de ser muito comum no Brasil. O mel da abelha jataí pode chegar facilmente aos R$800, R$850 o litro dele fracionado, justamente por essa característica que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, quero que vocês percebam, ó, que o mel da abelha jataí, diferente do mel da Apis mellifera que vocês estão vendo agora no vídeo, ele não está em favos de mel, e sim em barris de mel, em potes
potes de mel, como esses que vocês estão vendo aqui, ó, em todo o redor do ninho, tem potes de mel que a gente chama de reserva alimentar da colônia. E ó, quando a gente abre esses potes de mel, ó, a gente se depara com o precioso mel das abelhas nativas sem ferrão. O mel que é produzido pelas jataís e pode chegar a R$850 o litro dele fracionado, e o porquê está justamente aqui, ó, nesses barris de mel que guardam esse líquido tão precioso para as abelhas e para nós também. Esses pequenos potinhos que são construídos pelas abelhas de jataí, eles são feitos de uma mistura da cera, que dá origem a esse pito de entrada aqui, a cera branca que a gente chama justamente por ser uma cera muito pura, produzida pelas glândulas serígenas das abelhas, juntamente com uma mistura de resinas vegetais das árvores que as abelhas coletam essas resinas. E essas resinas vão dar origem à própolis, que é misturada na cera para construir essa estrutura que a gente chama de cerume. É o cerume o mais comum utilizado para construir as estruturas internas de uma colônia de abelhas sem ferrão, e esse cerume carrega as propriedades medicinais das resinas das plantas que as abelhas coletam. E essas propriedades, junto com o mel, elas vão agir nessa mistura, e como o mel é armazenado dentro do potinho que, carregado dessa resina, carregado dessas propriedades, ele também vai absorver as propriedades das resinas medicinais que as abelhas coletam, transformando esse mel não em um simples mel, e sim em um mel carregado de propriedades benéficas para a nossa saúde. Tá aí o segredo do mel das abelhas sem ferrão ser um mel muito mais valorizado do que o mel das Apis mellifera. Além, é claro, da pequena quantidade, da raridade e da imensa diferença de sabor, cor, textura, aroma que tem nesses méis. E além da abelha jataí, tem algumas outras espécies que eu quero mostrar para você no interior, para você ver como são diferentes as abelhas sem ferrão existentes no nosso país. Vamos comigo. A abelha sem ferrão, ó, que constrói um pito totalmente diferente do da jataí, que é aquela cera branquinha, e tem um tamanho muito maior do que o tamanho da abelha jataí. A gente vai ver isso agora. Olha só. Essa daqui é a urussu amarela ou bugia, uma espécie de melípara, uma abelha robusta presente no nosso país. E aqui estão, ó, da mesma forma que a abelha jataí, os potes de mel que guardam esse líquido tão precioso para as abelhas e para a gente também, ó. O mel da abelha bugia, ó, diferente do mel da jataí, ele é um pouco mais líquido e mais doce, mas também guarda as muitas propriedades medicinais que é encontrada nas resinas que são coletadas para produzir o cerume das abelhas bugia também. E olha o tamanho dessa abelha, amarela como a jataí, porém um tamanho muito maior, muito diferente da abelha jataí também em questão de morfologia, por ser uma abelha mais robusta, diferente das strigoniformes como a jataí, iraí e demais espécies. E o valor do mel dessa colônia aqui, assim como da abelha jataí, pode chegar em R$850 o litro do mel fracionado. Mas por ser uma abelha mais produtiva e armazenar mais mel em potes muito maiores do que os potinhos que a gente viu na colônia de jataí, é uma abelha que pode gerar mais lucros na comercialização de mel, justamente por se tratar de uma espécie mais produtiva, junto com as demais urussus do Brasil. Para retirar o mel, para coletar o mel de uma colônia de abelhas sem ferrão, a forma que é feita é diferente da coleta de mel de Apis mellifera, que é feita de uma forma bem comercial. Aqui com as colônias de abelhas sem ferrão, a gente faz de uma forma bem consciente e preservando o pote de mel das abelhas, porque assim a gente consegue fazer com que elas recuperem mais rápido a reserva de mel da colônia. Então o que a gente vai fazer, ó? A gente vem antes de colocar a seringa, que a gente coleta com seringa, abre todas as tampinhas de todos os potes de mel da colônia. A gente vai abrindo todas as tampinhas dos potinhos que a gente vai usar para fazer a coleta. Importante saber também que esses potes eles têm que ser escolhidos. A gente nunca pode retirar o mel dos potes que estão na região do ninho da colônia, porque são os potes que as abelhas utilizam para a coleta do seu alimento, o alimento que vai alimentar também as larvas do ninho. Bom, aqui eu já abri a maior parte dos potinhos que tinham aqui, tá? Tem mais um aqui só. Tendo feito isso, agora a gente vai pegar uma seringa. É melhor que seja uma seringa de bico fino dessa forma aqui, porque assim a gente consegue colocar dentro de um potinho de mel, ó, e coletar o mel desse potinho. Ó, olha a cor do mel delas, ó. Olha a textura. Essa já tem até que tá bem próximo da cor e textura do mel de Apis, né? Vamos pegar mais um potinho aqui. Olha só. Eu vou encher a seringa aqui pra gente ter uma quantidade boa pra fazer a prova. Mais um potinho. E o último potinho agora. Aqui a gente tem, ó,
coletado o mel da abelha Jataí. Vamos colocar agora no vidrinho. Mel sempre armazenado em vidros. Mel sempre armazenado em vidros. Deixa eu coletar mais um pouquinho pra ter pra Júlia também provar junto comigo. Obrigado, obrigado. Agora do último potinho. Tá bom. Ó, percebe? Aqui dentro da colônia, os potinhos, ó, todos eles foram preservados e ainda tem um pouco de mel dentro deles. As abelhas vão coletar esse mel e o pote já vai estar pronto para ser reenchido pelas abelhas. Então elas não vão precisar construir o pote novamente para conseguir armazenar o seu mel. Dessa forma, a recuperação é muito mais rápida e as abelhas não precisam gastar energia para criar, gerar mais cera e construir mais potes de mel da colônia. Então é uma forma consciente e mais produtiva de coletar o mel das abelhas sem ferrão. A gente tem um pouquinho de mel de jataí para fazer a prova. Vamos coletar agora o mel de bugia e depois a gente vai fazer a prova com alguns outros mel que a gente já tem disponíveis ali para vocês darem uma olhada na diferença de cor e sabor que tem cada um deles. Estamos aqui armados e munidos com as nossas colheres de prova de mel. A gente tem aqui, ó, diferentes méis de diferentes abelhas sem ferrão, né? E abelha com ferrão. A gente tem aqui o mel de apis mellifera, bem viscoso e com essa coloração bem próxima do que a gente já está acostumado a ver no supermercado. Aqui a gente tem o mel de bugia, que é aquela colônia que a gente mostrou, a uruçu amarela, que tem um tamanho mais avantajado, tá vendo, ó? O mel de coloração mais clara e mais, ó, líquida do que o mel de apis mellifera. Olha a diferença, a gente tem aqui uma grande diferença, ó, de viscosidade, tá vendo? E de coloração também. Aqui a gente tem o mel de mandaçaia do Empório Ama, da nossa loja, tá até fechadinho, a gente vai abrir aqui pra provar junto com vocês. Aqui o mel de benjuí do Empório Ama também, que já está aberto, a gente já está consumindo esse mel aqui, as crianças adoram, não podem nem ver. Favorito. E aqui o mel de jataí também da nossa loja Empório Ama, tá? Esse mel aqui, o mel que a gente mesmo coletou das nossas colônias ali na aula, gravando o vídeo pra vocês. Bora lá, vamos começar com qual? Vamos começar com o de apis pra gente ter a comparação? Bora lá então. Vamos abrir o de apis mellifera. Se você tiver a oportunidade, faça essa comparação na sua casa também. Você vai perceber o quão diferente é as texturas, cores, sabores dos méis. Olha só. Bem próximo do que a gente já está acostumado no supermercado, né? Particularmente não gosto desse mel. A Julia não gosta. Depois que você prova o mel de abelha sem ferrão, isso aqui perde completamente a graça. Isso aqui não é a mesma coisa. Tintim. Ó, deixa eu ver, cheiro. Tem aquele cheiro clássico de mel. Nossa, doce. Sabe aquela essência de mel? Muito doce, Clássico. É doce. Doce, né? Tem graça nenhuma. A Julia não gosta. Assim, é mel. É o mel que a gente tá acostumado. É muito doce, né? Não tem nem como tomar muito mais do que algumas colheres, por ser tão doce assim. Ele é clássico. Ele é mais grosso, né? Ele é viscoso, mas ele é enjoativamente doce. Eu não gosto desse mel. Eu acho ele sem graça. Bora pro mel de bugia? Eu fico triste que os brasileiros não sabem o que são o cheiro. O que é mel de verdade. Sente o cheiro. Coloca aqui. Completamente diferente o cheiro. Olha a textura, ó. Líquido, bem líquido. Tá vendo? Líquido, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Tem um cheiro completamente diferente. Tem cheiro de colônia de abelha sem ferrão. Se você um dia cheirou uma colônia de abelha sem ferrão, tem esse cheiro. Olha que interessante o gosto. Ele é doce, mas não é tão doce quanto o outro. Com certeza que não. Parece que tem um gosto amadeirado, né? E ele tem um sabor mais amadeirado. Amadeirado. Por causa das resinas, né, que tem nos potes de mel. Exatamente, uma delícia. Uma delícia. Muito gostoso. Eu acho que ele fica ótimo com granola, com frutas. Com cereal, né? Com cereais. Ele é um mel como se fosse o diabo, só que bem mais suave. Com coisas frescas. Eu acho que com frutas, por ser doce, combina bastante. Estamos com o mel de mandaçaia aberto agora. Vou mostrar pra vocês a diferença de textura. Ó, dá uma olhada. Líquido, assim como o mel de bugia, né? Bem próximo do mel de bugia. Vamos ver o sabor. Deixa eu ver o cheiro dele. Ele tem cheiro de colônia de abelha nativa. Tem. Mas ele tem um frutado diferente. Nossa, primeira coisa, um azedo. Bem um azedinho. Sabe, você já comeu maçã verde? Aquela Granny Smith? Maçã verde. É maçã verde, tem gosto de maçã. E depois fica amadeirado, né? Meio resinoso. Parece que eu tô mordendo uma maçã. Nossa, é incrível. Parece muito que eu tô mordendo uma maçã. Vem aquele longe, cítrico. Esse mel de mandaçaia é um dos melhores méis que a gente já tomou. De verdade, né? E esse é a mandacaia do sertão, né? Uma espécie ameaçada de extinção. É a Melipona mandacaia, uma espécie lá do cerrado brasileiro. Ameaçada de extinção, põe aqui junto com os que a gente já falou. Fantástico. É maravilhoso. Bora pro mel de benjuí. Uma Scaptotrigona, uma espécie de abelha sem ferrão muito desenvolvida, muito produtiva também, né? E olha, eu acho que é o mel mais escuro que a gente tem. Olha só. Ele chega até a ser meio opaco, ele né? Ele é leitoso, assim, ele é opaco, realmente. Parece que tem pólen junto. Ó, primeiro, lembra um queijo.
O cheiro dele é bem mais forte, assim. Muito mais forte, lembra um queijo, né? O sabor também é muito diferente. Ih, peraí, lembra alguma coisa. Aí. Tem um pouco de pólen, eu diria. Tem. As escaptotrigonas produzem muito pólen, né? Tem um saborzinho de pólen. Tem um pouco de queijo. E tem um sabor no fundo, assim, quando o fundo de boca. Fundo de boca de mel. Fundos de boca de mel. Ele tem um sabor de queijo, assim, não é nem de fermentado, né? De maturado, assim, sabe? Sabe aquele queijo forte? Sim. Inclusive com queijo ele deve ficar muito bom. Com queijo, harmoniza muito bem com queijo esse mel, por ser um mel mais intenso, né? E por último, o mel das nossas Jataís. Vamos ver? Ó a textura. Esse é bem mais viscoso, né? Ó a textura. Ó, ele puxa um fio, tá vendo? Ele puxa, bem viscoso. Ele puxa um fiozinho. Bora lá? Cheiro? Cheiro de colônia de Jataí. Esse é o cheiro da Jataí, é um cheiro único, específico cheiro de colônia de Jataí. Sabor? Sabor de mel de Jataí. É uma coisa única, muito gente. específico. Ele é muito mais cítrico, ele é muito mais azedinho, muito mesmo, assim. Nossa, maravilhoso. É cítrico, bem azedinho, tem um gosto da resina. Esse daqui, a gente tá na região do litoral. Esse daqui tem um sabor umami. Umami. Ele não é doce. Ele é adocicado. Mas tem uma explicação. Mas ele tem um sabor muito mais... mais puxado pro umami, assim. Não é nem doce nem salgado. É por conta das plantas da restinga de praia. Elas têm um néctar um pouco mais umami, não chega a ser tão doce assim. Então o mel que é coletado, principalmente pelas trigoniformes, elas vão muito nessas plantas. Já percebi, os méis, eles são todos meio umamis aqui, das trigoniformes. Isso é uma coisa muito legal. Apesar de serem espécies diferentes, uma colônia de Jataí aqui, onde a gente vive, e uma colônia de Jataí no interior, tem méis de sabores completamente diferentes. Inclusive no mesmo meliponário. A gente coletou de uma colônia de Jataí. Na outra, o mel já é diferente. Então, as possibilidades são infinitas. Completamente infinitas. Vai acabar com o mel. É uma experiência única e incrível. E é um privilégio a gente poder ter isso em casa pra provar, pra dar pros nossos filhos, pra fazer um xarope, pra poder adoçar uma fruta, um chá. Isso daqui não tem preço. E aí, o que você achou de conhecer um pouco mais sobre as abelhas nativas, os meles que são produzidos pelas diferentes colônias de abelhas sem ferrão? Ficou tentado em ter suas próprias colônias de abelhas sem ferrão na sua casa? Então segue a gente para mais informações. A gente está sempre postando vídeo, conteúdo sobre a criação das abelhas sem ferrão, curiosidades acerca do universo das abelhas nativas e também de como você pode ter as suas próprias colônias na sua casa. E se você quer ter essa experiência que a gente teve, de provar os méis de abelhas nativas na sua própria casa, um dos méis mais gostosos que a gente já provou, o mel de mandaçaia, o mel de benjuí, o mel mais diferente que a gente já provou, né? O mais diferente foi o de mirim. O de mirim. Mas eu diria que um dos méis mais distintos que a gente tem em questão de sabor, a gente tem na nossa loja, o Empório Ama, os méis disponíveis para venda, tanto o mel de benjuí, que já tá no estoque fim do estoque, tá acabando já, quanto o mel de mandaçaia, que é um dos mais gostosos que a gente tem e já tem um estoque um pouco maior. Então corre pro link que tá na descrição desse vídeo, adquira já o seu mel e tenha essa experiência que a gente teve aqui hoje, né? Além de muitos outros produtos, se você quer ter suas próprias colônias, o atrativo para captura de colônias de abelha sem ferrão, 80% de eficiência, pode chegar até 80%, a gente já testou. A gente tem também a ceramista, para você oferecer para suas colônias ou facilitar as capturas, oferecendo aí para suas iscas PET na entrada. E para quem já está criando e quer recuperar colônias de problemas de enfraquecimento, a papinha proteica que a gente desenvolveu um lançamento. Ou até para divisões. Para divisões também funciona muito bem. Enfim, adquire os seus produtos no Empório Ama e tenha essa experiência que só o universo das abelhas sem ferrão pode trazer para você. E compartilhe esse vídeo para quem gosta de mel, para quem infelizmente, coitadinha dessa pessoa, só conhece esse mel de Apis mellifera, não conhece essa experiência que são os méis de abelhas sem ferrão. Exatamente. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço dos maiores abelheiros de todos e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau, pessoal. Fui!